O presidente Júlio Casares concedeu entrevista ao nosso parceiro Felipe Oliveira, lá do Arquibancada Tricolor. Falou sobre as negociações, falou sobre James Rodrigues. Disse que foi sim uma boa contratação, mas que o São Paulo está muito próximo de conseguir um acordo pela rescisão amigável do contrato com o meia que foi eleito o melhor jogador da Copa América realizada lá nos Estados Unidos. O Júlio Casares fala e você acompanha aqui no Bate-Pronto da Jovem Pan. Júlio, até a última semana, James Rodrigues seria reapresentado hoje no CT da Barra Funda, teve seu aniversário na noite de ontem na Colômbia, e aí ontem teve a informação que o São Paulo negocia uma rescisão amigável do contrato do meia colombiano. Queria ouvir de você em que estágio está isso, essa negociação para rescisão, se o São Paulo realmente quer rescindir com o James Rodrigues, se o James Rodrigues não volta ao tricolor, e como será feita essa rescisão, se aí vai abrir mão de luvas, vai abrir mão do que deve, enfim, o que você puder passar pra gente em relação a isso. Bom, primeiro eu acredito que quando nós contratamos o James, não tenha dúvida que foi uma grande contratação. Não deu certo, não jogou, etc. Mas se ele foi hoje o melhor jogador da Copa América, é porque nós vimos bem. E acontece que algumas contratações têm adequação técnica e outras não. Passaram 3 técnicos, né? Nós tivemos o Dorival, nós tivemos o Carpini e o Zubaldia, e ele não correspondeu, não conseguiu jogar, etc. O jogador, para jogar no São Paulo, precisa ter interesse em continuar no São Paulo, precisa ter vontade, e não estou dizendo que ele não tem vontade, mas talvez a questão técnica, a questão efetiva de treinos versus jogo, não foi correspondido dentro do que ele imagina de eficiência, rapidez. Mas é um grande jogador, e a rescisão sendo discutida, negociada, claro que eu não vou passar detalhes disso porque é negócio, mas ela pode ser boa para o clube e pode ser boa para ele. E quando o James veio para o São Paulo, não esqueçam que o São Paulo também deu um salto de patamar. O São Paulo também ganhou com a contratação dele. Se não deixou um legado esportivo muito grande, trouxe o São Paulo numa prateleira. Veio junto o Lucas. Quer dizer, um clube que faz, repatria o Lucas e traz o James no mesmo momento, mostra ao mercado a sua força no mercado, a sua solidez, e é isso que aconteceu. O fato dele não ser escalado é uma questão técnica. Passou o Dorival, passou o Carpini e o Zubeldia está lá, e nenhum deles escalou de forma consolidada como titular. E o jogador às vezes tem essa perspectiva de que em outra praça ele pode jogar, ou em outro país, ou em outro time, ou em outra seleção, enfim. E isso cabe a uma análise. Aqui dentro, no São Paulo, vai jogar quem quer o São Paulo. Quem treina e espera a escalação treinando e trabalhando. Isso não significa que ele não quis, apenas ele tem um plano de vida diferente do que nós, como dirigentes, queremos de um atleta. E isso, essa rescisão que está sendo ajustada será boa, pode ter certeza, para o James e para o São Paulo Futebol Clube. E repito, a contratação dele foi boa porque ele provou com o título de melhor jogador da Copa América, estava no mercado e o São Paulo foi ativo nisso. Se ele não jogou e não teve a paciência que outros atletas do São Paulo na época, em outra época tiveram, o Raí demorou para jogar, o Careca demorou para jogar, quem conhece o Dario Pereira demorou para jogar. E isso acontece no meio do futebol. E esperamos que ele seja feliz onde ele for e o São Paulo continue a sua vida, comprometido que está, e espera comprometimento dos atletas que vestem a nossa camisa. Aí, o Júlio Casares em entrevista ao Arquibancada Tricolor se liga só nessa aspa do Casares. A contratação dele foi boa, pois ele provou com o título de melhor jogador da Copa América. Mauro César, boa tarde para você. São preocupantes essas falas do Casares. Ele não admite, não é, Mauro, que a contratação do James foi um fracasso. Boa tarde. Boa tarde. Ele tem que ser questionado, né? Ele tem que ser mais questionado. Eu acho que nessas entrevistas, todo respeito, ele tem que ser questionado. Você vai entrevistar o Casares, tem que ir com os números em cima. Casares, a dívida do São Paulo aumentou 20%, segundo o relatório lá convocados do César Grafietti, que é feito em cima dos balanços. 20% não é pouco, gente. 20% é um crescimento significativo. E o Casares falou para mim no ano passado, tive uma conversa longa com ele, ele falou, não, estamos trabalhando para reduzir a dívida do São Paulo, vamos mostrar isso no balanço e etc. Publiquei no meu blog, inclusive, para ficar registrada a conversa. Não foi o que aconteceu. Então, o discurso não foi só para mim que ele falou para São Paulinos, para conselheiros, para dirigentes, para torcedores, especialmente para outros jornalistas. Então, tem que falar, olha, realmente meu plano era esse, mas na hora para tentar ganhar um campeonato, uma competição, a gente gastou o que tinha e o que não tinha. Ganhamos a Copa do Brasil, mas a conta não fechou.
E para que o Rames? Para onerar ainda mais um clube que tem problemas financeiros que não são pequenos. A dívida do Corinthians, segundo o próprio Corinthians admitiu, né, por intermédio do seu diretor financeiro, o Rosalá Santoro, já passava de 2 bilhões, e depois saiu uma matéria, acho que no GE, que eu não vi esse balanço, não recordo ter visto, mas eu vi a matéria com o balancete do primeiro trimestre e as contratações feitas no começo da atual gestão já teria chegado a 2,2 bi. Assustador. No relatório do César Grafietti é de 1.800 e tal com o estádio, porque o relatório do ano passado, ou seja, do ano passado para agora, já estamos em julho, esse relatório é do primeiro trimestre, né? Que é janeiro, fevereiro, março. Ela já estava em 2,2, já deve estar aí, sei lá quanto. Então, a dívida do Corinthians é um negócio absurdo, colossal, imenso, preocupante demais. Aí, quando você vê o São Paulo com 856 milhões de dívida no final do ano passado, esse número já pode estar maior até, parece que não é tão grande, mas porque o faturamento é 600 alguma coisa. Então, você tem um faturamento que é bom, mas, como é o do Corinthians, bateu 900 e tantos milhões pelo relatório convocados, mas a dívida é muito grande. Aquela história, imagine você de repente você ganha um salário de 5 mil reais, aí você vive com 5 mil reais. Um dia você passa a ganhar 10 mil reais. Fala, pô, minha vida melhorou, eu ganho o dobro. Depende. Se você passou a ganhar 10 mil reais, comprou um carro, comprou uma casa, um pacote de viagem, roupas caras, começou a frequentar outros restaurantes mais caros e o seu cartão de crédito arrebentou, seu cheque especial lá, tá tudo arregaçado, amigo, você pode ganhar 20, talvez não dê o dinheiro. É isso. Não a dívida ela tem que ser proporcional à receita. E essa dívida de São Paulo ela é preocupante, que ela é elevada. Muitos se falam, não, tudo é de curto prazo, mas é um montante que o presidente prometeu que ele ia equacionar e não está fazendo. Isso é o que os números mostram. Então, quando ele fala do Rames, acho que seria muito mais razoável falar, olha, foi uma tentativa arriscada, não funcionou, não deu certo, isso vai dar ao São Paulo um prejuízo de tantos milhões e para isso a gente vai tentar resolver assim, assado. Pronto, acabou. Elas vão com receitas? Sim, elas vão com receitas. Conseguiu a venda do name right do estádio, conseguiu manter o estádio cheio com uma boa política de preço de ingresso. Em geral, São Paulo é muito razoável nisso. Finalmente, São Paulo começou a aproveitar uma coisa que eu falo há muitos anos, que é o gancho de se apresentar como o clube mais popular de São Paulo. E por que isso? Porque não é a maior torcida, o clube mais popular é o clube que é mais inclusivo na presença do seu torcedor, especialmente o torcedor com menor poder aquisitivo, até o mais humilde, no estádio. Coisa que no Corinthians, com sua maior torcida, não é viável. O corintiano não consegue frequentar se não for sócio torcedor, então que o ingresso é muito caro. Do Palmeiras é a mesma coisa, até pior. São clubes que eles excluem essa massa. O São Paulo os abriga porque tem um estádio que é mais antigo e é maior. E tem que saber usar isso. E finalmente começou a usar, mérito do Júlio Casares, ele tem acertos, tem acertos. Agora, numa hora dessa, acho que seria muito mais razoável dizer ao torcedor, por intermédio de qualquer aparição, entrevista, olha, demos uma cartada alta, o meu sonho era ver o Rames jogando no São Paulo como joga na seleção, porque comprovadamente você viu na Copa América que ele ainda joga bola. Mas infelizmente só joga na seleção, no clube que ele não se dedicou. E, enfim, agora vamos procurar ver a maneira de minimizar esse prejuízo. O prejuízo é uma realidade, nem sempre dá certo. Umas dão certo, outras não dão certo, futebol é assim. Em compensação, o Caleri veio e a gente conseguiu trazer de volta. O Caleri não é um jogador tão caro em relação a outros, e aí da torcida dá retorno técnico. O Lucas voltou para ficar um período, conseguimos a manutenção do jogador, que é um jogador formado no clube, que a torcida gosta muito, que se dedica e que ajuda o São Paulo. E etc, etc. Poderia citar mais um outro jogador, né, que o São Paulo tenha aí trazido, mantido, enfim. Agora, tentar fantasiar dizendo que não está bem, Casares. A gente sabe que não está bem, não vai enganar ninguém com essa conversa. Só um torcedor muito ingênuo vai chegar e vai falar, não, o presidente falou que foi legal. Não foi legal. Não foi legal. E todo mundo sabia, a gente questionou tanto aqui a questão física do Rames, a falta de regularidade. É muito parecido com o Felipe Coutinho no Vasco. O Felipe Coutinho, que ele ama o Vasco, não tem a menor dúvida, é até diferente, porque o Rames não tem relação emocional com o São Paulo. O Felipe Coutinho aprendeu a ler e escrever no Vasco da Gama, na escola do Vasco. Mas ele não consegue jogar há muito tempo. Pode ser um tiro na água? Pode ser uma grande frustração? Pode também. Porque quando você entrar no jogador nessa condição, é um risco muito grande. E o São Paulo resolveu se arriscar. Mas também veio o Lucas. Desculpa, as duas contratações não estavam associadas, elas apenas foram feitas no mesmo período, quase que simultaneamente. Você poderia ter o Lucas por empréstimo, depois um contrato mais longo, como aconteceu, e não ter o Rames. Ou fazer um contrato de risco. Rames, se você não jogar, você não ganha. Você topa? Ele não ia topar. Então fica aí, meu amigo. Fica aí. Aí tudo bem. Você se protege, né? Como agora essa aventura
factoide, né? Que surgiu do Corinthians do Balotelli. O Balotelli tá caindo na rua, gente. Pô, há 5 anos, quando o Flamengo, a pedido de Jorge Jesus, tentou contratar o Balotelli, já era um negócio meio arriscado. Mas era um clube com dinheiro disposto a arriscar. Vamos tentar. Esse cara aqui, o técnico tá pedindo, vai que, né? Na época, há 5 anos, o Balotelli ainda dava um caldo, né? Agora, o Corinthians sem dinheiro, deve arriscar o Balotelli? Não tem. O São Paulo, com dívida de 800 e tantos milhões no final do ano passado, vai trazer Rames para cá. Para quê? Para quê? Usar a Copa América como argumento, que ele jogou bem. Isso vale para o Palmeiras. Com o Richard Rios, por exemplo, Fluminense, com o Arias, jogadores que são desses clubes que estão bem. O Arias amanhã, sei lá, se tomar uma boa proposta de fora para o Fluminense, o Richard a mesma coisa para o Palmeiras, aí você pode falar. Agora o Rames vai fazer o quê? E assim, quem vai pagar o São Paulo para ter o Rames? Ninguém aparece, senão o São Paulo não venderia o jogador. Mas por quê? Porque lá fora também, todo mundo sabe desse histórico do Rames. E quem se aventurar vai cometer o mesmo erro ou então vai fazer um contrato que vai proteger. Mas sei lá, de repente em outro lugar ele se interessa mais em jogar, ele se motive mais e tudo. A postura dele também não foi a mais, digamos, adequada para um profissional. Acho que sim, ficou muito claro. É muito diferente a maneira como ele se dedica na seleção e no clube. Isso é evidente. Não estamos aqui passando pano, minimizando o comportamento do atleta. Não foi legal, isso é evidente, mas... Até injustamente, né, Mauro? Por isso que eu citei aqui. Em alguns momentos a gente pensava que era, entre aspas, por favor, incompetência de quem tinha que colocá-lo em forma. Né? E ficava muito claro que não, depois veio claramente que não é assim. Isso. Até porque ele joga na seleção e joga bem. Agora o Casares, assim, não adianta vender esse papo marqueteiro dele. Não cola, gente. Não cola. Tem um trecho da entrevista que ele fala, não, que nós temos uma política muito rigorosa nas finanças. Aumentou a dívida. Que política rigorosa é essa, gente? Política rigorosa é o seguinte, eu tenho isso, eu vou gastar isso aqui. Não vou passar do limite. E vou tentar o melhor possível. E o detalhe, foi um ano bom para o São Paulo em faturamento, não só a premiação da Copa do Brasil, mas por outros elementos que aí é mérito da gestão dele. Tem acertos. Não estou dizendo que só tem erros, não, tem acertos. Mas uma coisa tem que estar equilibrada com a outra. Sabe o que acontece? Nessa situação, o São Paulo vai ficar sempre nessa situação de uma Copa eu posso ganhar. Pegou lá um Flamengo com um time muito mais caro, mas numa crise com o Sampaoli, soco na cara do jogador e tudo, foi lá e comeu o bife, como diria o Paulinho, ganhou a Copa do Brasil, aproveitou bem, parabéns, legal, ganhou o título. Mas se você olhar, o São Paulo continua sendo um elenco que não é o elenco top no brasileiro, ele fica ali abaixo, tentando ficar abaixo de Palmeiras, Botafogo, com o SAF agora, que a gente não sabe quanto tempo vai durar essa coisa, mas tá lá, hoje o Botafogo é um time muito forte. Flamengo, Atlético Mineiro, que tem lá os mecenas também lá, que agora são donos do clube que põem jogadores caros também, fazem contratações, você vê, você trouxe Scarpa, agora contratou o Fausto Vera do Corinthians, isso. Tem Paulinho Huck no ataque, tem um técnico internacional também, o Milito, então tem um investimento ali maior do que o do São Paulo. Então tem esses clubes que ficam ali, internacional também, que abriu o cofre esse ano com o negócio de vender 50 anos aí de direitos, aí trouxe... Alário, Borré, já tinha o Ener Valência, entre outros jogadores, vendeu agora o Maurício para o Palmeiras, mas contratou bastante. Então o São Paulo fica ali e o São Paulo não é para isso, gente. O São Paulo tem que brigar junto com esse. O São Paulo tem a terceira maior torcida do Brasil, está no principal mercado, lota seu estádio sempre. Eu acho muito pouco. Enquanto não tiver um projeto real de colocar essas finanças em ordem, durante alguns anos, passar em um certo aperto, para depois poder brigar de igual para igual, vai ficar nisso. Mas eu ganhei a Copa do Brasil. Tá bom, mas e quando vai ganhar de novo? Como é que vai ser? Vai ter chance? Qual a chance do São Paulo na Libertadores? Ele pode ganhar, um mata-mata, de repente vai avançando, mas o São Paulo aparece como um favorito? Não. Eu acho que é pouco. Acho que o São Paulo deveria se preparar para, em todas as competições, estar brigando entre os melhores, entre os maiores. Não adianta ficar ali num bloco abaixo. Mas o que acontece? Isso leva tempo. Leva 1, 2, sei lá quantas gestões. E aí o cara que está no poder de pensar, até isso se tornar real, né, eu não serei mais o presidente, vai ser um outro cara, ele que vai levantar o troféu. Sim, mas você pode entrar para a história como o cara que organizou o clube. Alguém tem dúvida de que, por exemplo, Paulo Nobre não ganhou títulos em quantidade como ganhou o Gagliotti e Leila. E é sempre citado. E ele vai ser sempre lembrado. O palmeirense que disser que ignorar o que o Paulo Nobre fez, ele é um ingrato. Porque ele vai ser sempre lembrado. E ele saiu de cena. Seria mais lembrado ainda se ele ficasse com aparições. Dá uma entrevista aqui, como outros cartolas inúteis de outros clubes fazem. Tem alguns que são inúteis, que arrebentaram com o clube e estão sempre dando entrevista. O Paulo Nobre abriu mão até do cargo de conselheiro vitalício do Palmeiras. Ele pulou fora. Uma vez eu fazia um programa de entrevista no UOL, uma vez eu procurei por ele e falei se ele não queria dar uma entrevista. Não para ficar falando de Palmeiras e provocando, para falar do trabalho que ele fez, como é que foi. Eu queria mais esmiuçar isso para entender, né? A gente sabe que ele botou dinheiro do bolso,
Aí o pessoal fala, não, foi o mecenato? Claro que foi um mecenato. Se você pegar qualquer clube endividado, aparecer foi um bom mecenato. Um torcedor fanático que bota dinheiro, mas ele pôs dinheiro, o Palmeiras pagou e isso é a parte mais importante. Ele deu uma bela organizada no clube, então ele estruturou para o clube seguir. Não foi a Leila Pereira que fez isso, não foi o Gagliotti que fez isso. O Gagliotti até acompanhou porque ele era o segundo dele, sendo preparado para a sucessão. Então esse cara organizou o clube, pô. Ele organizou o clube, não foi, ele teve recursos, colocou o dinheiro dele por paixão, ajudou o Palmeiras, mas ajudou também, não só. Até na conversa eu falei para ele, você, além de dar o peixe, você se ensinou a pescar. Isso é muito importante, por isso o Palmeiras vai caminhando. Ele sempre vai ser lembrado. Se ele quisesse dar entrevista de vez em quando, aparecer aqui e ali, ele ia ser mais lembrado ainda. Mas ele preferiu curtir a vida dele lá, o dinheiro dele, o cara que vive muito bem, pilotar lá o carro de rally e não ficar mais falando de Palmeiras, ficar lá torcendo pelo time dele de coração, sem aparecer. E ele sempre é lembrado. Então, não é verdade. Até, por exemplo, o caso do Bandeira de Melo, que não foi o artífice de toda a reformulação do Flamengo, como eu falo. Até hoje, cola nele a imagem de arquiteto da recuperação do Flamengo. E não foi. Ele foi um dos caras que participaram como presidente. Aliás, o Landim, a gente vai falar dele daqui, está dando entrevista, muita gente dando entrevista no BAP. Eles contam os detalhes de como foi aquilo. Eles estão contando uma história como ela foi construída. Mas o Bandeira é lembrado, e não é errado lembrá-lo. Ele era o presidente, ele acabou ficando 2 mandatos ali. É errado achar que ele era o cara que pensou isso tudo, porque isso não é pensado por uma pessoa, nem era essa. Ele é a pessoa que estava à frente, foram outras pessoas. Ele entrou no barco depois. Mas é lembrado. E ele ganhou o quê? Uma Copa do Brasil inesperada no começo, um título do Carioca, e depois mais nada, virou cheirinho. Ele mesmo falou o negócio de cheirinho, quer dizer, você voltou contra ele. É uma dessas frases assim, infelizes como acabou a farra, né? Ele, o cheirinho acaba esse ano. Aí não acabou, perdeu de novo, aí virou um meme contra o próprio clube. Mas, enfim, ele é lembrado de forma positiva. Foi até eleito deputado esse ano. Então, assim, por que ninguém quer fazer isso? Se é por vaidade, achar que não vai ter o mérito, sim, o torcedor vai lembrar, a imprensa vai lembrar, mas ninguém quer fazer. O Leco ficou um tempão na presidência. Se ao invés de fazer loucuras como contratar Daniel Alves, entre outros, ele tivesse adotado uma política de austeridade, hoje o Casares estaria surfando numa onda imensa, com um clube muito mais equacionado, talvez financeiramente, o próximo disso, e todo mundo ia falar, foi o Leco, hein? Se não fosse o Leco, olha, ia ter bandeira do Leco lá no Morumbi, o Leco foi o cara. Ele ia chegar lá no Morumbi, jogo de São Paulo, a torcida ia aplaudir, ia falar, foi esse cara aqui que salvou o São Paulo, hein? Não fosse ele, a gente estava na merda. Mas não, esse cara ajudou. Não, ele aparece, a pessoa fala que foi o Leco, foi péssimo presidente. É o que o torcedor fala, porque não ganhou o título, a dívida aumentou, contratações equivocadas, o Daniel Alves acho que é o maior símbolo disso. Enfim, mas aí sempre tem agenda positiva, sempre tem essa coisa. O Corinthians agora vai contratar e tem um novo patrocinador. Né? É o cara que está com uma doença grave tomando aspirina. Para passar a dor de cabeça. É isso. É o cara que está toda com a coluna arrebentada tomando remédio, sabe aquele remédio para dor muscular? Tem dor nas costas, toma um remedinho ali, tomando esse tipo de remédio. Alivia a dor 15 minutos, daqui a pouquinho está tudo ruim de novo. É exatamente o que está acontecendo. Então essa entrevista, ela é assim... acho ela um equívoco e acho que, assim, é que o São Paulo não tem briga política, né? Não tem oposição, não tem nada. Se ele tivesse fortes adversários políticos, poderiam deitar e rolar numa entrevista como essa, que ela é muito fácil de ser... os pontos são muito fáceis de ser contestados. Se você chegar ainda com números para uma entrevista dessa, meu amigo, você amassa o cara. Mas, presidente, vem cá, a dívida voltou 20%. Como é que tem política de austeridade rigorosa? Explica isso aqui. Quanto custou o Rami? Não posso falar, porque eu eu deveria dizer para o torcedor. O senhor não gosta de falar de números positivos? Quando eu vendi o name rights do Morumbi. Aí vaza um número, tantos milhões, legal, maneiro. Tem que falar também, ó. E essa bucha aqui? Quanto vai custar o pacote Rames até o final? O que já pagaram e o que vão pagar. O Robson Morelli, companheiro nosso jornalista, escreveu no site dele ontem que eram 12 milhões de dívida. Ou seja, é um valor, se for esse número, é daí para mais, então. 12 milhões, gente, são 2 milhões de euros, aproximadamente. O São Paulo tem condições de pagar 2 milhões de euros para um cara que não joga? 2 milhões de euros. É grana. É bastante dinheiro, não é pouco, não. Vanderlei Nogueira, muito boa tarde para você. Eu não sabia que o São Paulo tinha jogado a Copa América, hein? Porque o que é importante para o São Paulo, o que seria importante, era o Rames ter sido campeão com a camisa do São Paulo e não vice-campeão da Copa América. Ou se, sei lá, valorizou na Copa América, o São Paulo vai ganhar uma grana com ele. Não, é uma rescisão amigável. Pelo que a gente tem de informação, o Rames Rodrigues vai abrir mão de valores para poder rescindir com o São Paulo. Então o São Paulo não ganhou nada, esportivamente, tecnicamente, nada com essa participação do Rames Rodrigues na Copa América. E aqui com a camisa do São Paulo também pouco fez o colombiano. Vanderlei, boa tarde. Boa tarde para você, Pedro Marques, para o nosso Bruno Prado, para o
Mauro César Pereira, para você que nos acompanha. Eu espero que a Colômbia não seja ingrata e não deixe de mandar pelo menos um reconhecimento, uma carta, um agradecimento pelo fato do São Paulo ter entregado muito bem o James Rodrigues para participar da seleção colombiana. Isso é uma verdade. O São Paulo sempre teve. Eu estava dando uma olhadinha, tem 3 anotações muito intensas na ficha do nosso querido James Rodrigues. Atenção, não esteve no plantel, é uma. A segunda, lesão muscular, a segunda. E depois ganhou muitas vezes à frente, convocado pela seleção da Colômbia. É isso que se encontra na ficha do James Rodrigues. Eu só queria fazer primeiro essa observação. Segundo, eu acho que o presidente Júlio Casares tem uma enorme dificuldade de reconhecer uma coisa óbvia. Eu sempre falo aqui, portanto, assim, fico muito à vontade. Contratação boa é aquela que dá certo. É simples isso, tipo o Twitter. 140 toques, antigo Twitter. Agora X. Contratação boa é aquela que dá certo. Só isso. Muitas aconteceram. Tem recentemente, a gente recua. Não é tão recentemente, São Paulo contratou o Ricardinho, não foi? Contratou o Ricardinho, foi um sucesso. O momento, aquele impacto. A coisa não prosperou. Mas a contratação, poxa vida, contratou um cara que estava jogando, estava em forma, não deu certo. Por vários motivos, não interessa. Né? Então, isso acontece efetivamente. Quando você contrata um jogador que você não espera grande coisa só para compor o elenco, ele pode ocupar um espaço grande. Isso acontece. O Palmeiras pagou quanto pelo Rios? 6 milhões de reais. Não é verdade? Um mês depois ele vai valer um dinheirão. E agora, então, vale muito mais. Então, acontece com todos os clubes. São Paulo já contratou bem o Lucas, ele veio para ajudar o São Paulo a ganhar a Copa do Brasil, ganhou a Copa do Brasil. Essa foi uma contratação que deu certo. Continua sendo um jogador diferente do São Paulo hoje. Sem dúvida, difícil de marcá-lo, empenhado. Enfim, é isso. Agora, claramente, foi um grande mico o James Rodrigues. Muito bom para a seleção colombiana, mico para o São Paulo. Simples assim, presidente. E outra coisa, em nenhum número ele foi eficiente. O senhor bateu na tecla aí de que ele foi para a seleção colombiana e foi um sucesso. É verdade, mas no São Paulo foi um mico. Ele jogou em 2023 algumas partidas, minutagem, isso aí é só para referência, minutagem, muito menos do que o que era esperado. Né? E em 2024, claro, não precisa nem forçar para explicar o que aconteceu. Injustamente, muita gente, e eu estou nesse pacote, injustamente, criticamos os vários setores do São Paulo. Puxa vida, o departamento físico do São Paulo não coloca esse cara em dia. Ele há meses, jovem, né? Tem um físico, não é um cara gordo, é um cara de atleta. O departamento físico do São Paulo não consegue colocar esse cara em forma. Tinha o tal controle de carga, lembra? Se falou isso. Puxa vida, o departamento lesão, o departamento médico do São Paulo não tem competência para consertar a vida desse moço. Que coisa. E aí fomos análise de desempenho. Mas será que fizeram um negócio certinho mesmo para trazer? Ele falou que foi, trouxemos, ele chegou e não se adequou. Ué, espera um pouquinho. Passaram 3 treinadores. Quando ele foi contratado, o treinador de plantão, sinal verde, ele vai encaixar naquilo que eu quero? Enfim, faltam vários nomes nessa história toda que um dia a gente vai saber. Quem indicou? Alguém ligou para o São Paulo e falou: vocês não querem o James Rodrigues? Alguém ligou, tá certo? Ou alguém do São Paulo foi buscar, bateu na porta dele. Isso é informação. Deveria acontecer. Quem é o representante dele? O assessor, o empresário dele? Né? É importante saber como é que foi tudo isso, porque quando a contratação dá certa, a gente tem que dar o nome do pai da criança. Exemplo que eu falo sempre aqui: Abel Ferreira. Foi um parto para descobrir quem é que encontrou Abel Ferreira, que é muito importante para o Palmeiras. Até que depois de muito tempo, apareceram vários pais, mas parece que o pai verdadeiro, né, é o Anderson Barros. Tá perfeito? Então, aplausos. Encontrou o cara, trouxe e deu certo. Agora, quando dá errado, tem que falar também, ó, erramos.
Não deu certo. Eu não quero falar erramos, falar, pô, foi uma decepção. Pronto. Agora, de bater na tecla que foi um sucesso, o marketing falou alguma coisa, porque na apresentação ficou dito lá pelo presidente, com marketing ou sem marketing, vai dar certo e nós vamos pagar a conta. É verdade, vai pagar a conta mesmo. Não sei se no pacote vão acertar, vai ser uma saída amigável, eu acho que ele vai fazer desconto, o São Paulo também vai conseguir um bom desconto. Agora, o que pega aí é tentar colocar na cabeça das pessoas que foi um sucesso. Deu grife para o São Paulo. Presidente, a única grife que deu para o São Paulo foi a chegada dele num jatinho fretado, descendo como um estadista e recebido nas escadarias pelo senhor. Esse foi o momento de grife. Como se fosse Cristiano Ronaldo, Messi. E caminhando pelo aeroporto nos braços do povo. Aí esse momento foi de grife. O restante não foi, presidente, foi um mico. É isso. Não diminui em nada o esforço, porque poderia ter dado certo. E é muito mais por culpa dele, eu concordo. Não foi culpa dos setores que eu citei aqui do São Paulo. Até porque soube-se que o elenco do São Paulo deu uma dura nele. Poxa, você joga tão bem na seleção aqui, a coisa não prospera. Então, os departamentos que eu citei aqui de São Paulo foram deixados de lado. Alguns criticaram, eu não critiquei, mas disse, poxa, por que não está conseguindo? É muito mais pelo James Rodrigues. Então, não tem nenhum esforço em que o presidente fale que, olha, foi um mico para nós. Agora, tentando colocar que foi uma grife, trouxe um marketing, impactou. Para, presidente, por favor. Esses exageros não colam mais. É isso. A verdade é que essa história do James Rodrigues ganhou força depois da semifinal da Copa do Brasil, o primeiro jogo lá em Itaquera contra o Corinthians, que o Renato Augusto faz aqueles 2 gols. E aí todo mundo falou, poxa, o James Rodrigues também é um cara experiente, que pode fazer a diferença, não necessariamente vai atuar todos os jogos, pode ser um Renato Augusto do São Paulo. E aí ganhou força, o São Paulo fechou a contratação, acho que no dia seguinte até a essa partida contra o Corinthians, ou naquela semana mesmo da Copa do Brasil, alguém ofereceu, pintou esse jogo, esse pensamento, essa ideia de ter um cara ali diferente. O James Rodrigues é sim um jogador que tem uma qualidade técnica diferente dos demais atletas aqui, principalmente vários e vários que atuam no futebol sul-americano, mas não conseguiu mostrar. E já faz tempo que no futebol de clubes o James Rodrigues não desempenha. Foi assim na Grécia, foi assim no Catar e aqui no São Paulo não foi diferente. Bruno Prado, muito boa tarde para você, bem-vindo ao Bate Pronto. Tá aí essa fala do Júlio Casares sobre o meia colombiano, o melhor jogador da Copa América, James Rodrigues. Boa tarde, Pedro, boa tarde a todos. O Júlio Casares tentando justificar uma coisa que é clara para todo mundo. Não funcionou, não deu certo. O que ele faz na seleção da Colômbia não tem nada a ver com o São Paulo, ele é um ídolo da Colômbia, tem a sua história na seleção, que realmente é uma história muito legal e fez uma ótima Copa América. No São Paulo foi outra coisa. E como você falou agora, não foi uma grande surpresa, era um risco. Você poderia correr esse risco, acho que não com os valores que o São Paulo investiu. Você até poderia, vou tentar trazer esse cara que é um jogador de muita qualidade, mas que desde 2018 não faz mais de 30 partidas, não jogou bem nos últimos clubes. Tinham vários dados que indicariam que havia um risco de não funcionar, de acontecer exatamente aí o que aconteceu, dele jogar pouco, dele não conseguir ter uma grande sequência, de não render. Então o São Paulo acho que poderia fazer a contratação, mas sabendo desses riscos e investindo de acordo com esses riscos. Mas aí o São Paulo fez um grande investimento, vai agora na rescisão, vai ter que se acertar de alguma maneira aí com o jogador, e não tem como dizer que funcionou, que deu certo. Aí é querer justificar uma coisa que não existiu, né? Isso é querer jogar outras coisas assim para não falar o óbvio, né? Não deu certo, acontece, não deu certo, não funcionou. Né, mas aí o Casares tentou jogar outras coisas, Copa América, seleção, grife. Tá bom, é um cara famoso, que é um cara que quando chegou teve uma grande repercussão, mas na prática, no campo, que é o que importa, não rolou, não aconteceu em nenhum momento. Então foi uma contratação que não deu certo no São Paulo, né? Não pode apresentar qualquer dado aí, qualquer história, falar de seleção, falar da carreira dele, mas no São Paulo foi uma contratação que não deu certo e o São Paulo gastou muito dinheiro nessa contratação.
A Copa América foi boa para o James Rodrigues, foi boa para a seleção colombiana, mas não foi boa para o São Paulo. O que importa é o desempenho do James com a camisa do São Paulo. Ainda falando sobre o São Paulo, o presidente Júlio Casares, em entrevista ao Felipe Oliveira, do Arquibancada Tricolor, falou sobre outras contratações que o São Paulo mira para o segundo semestre. Thiago Mendes, Lemos, Maurício Lemos, do Galo. E disse o seguinte, que o São Paulo tem uma responsabilidade financeira muito rígida, que segue em reconstrução. Foi o que disse o Casares. Vamos conferir? O Casares fala e você acompanha aqui no Bate Pronto. O zagueiro Maurício é um zagueiro que também nos interessa. Estamos trabalhando para tentar compor aí mais um grande valor para o nosso elenco. A questão do lateral esquerdo, não há nenhuma veracidade por hora nesse assunto. É um assunto que ainda nós estamos discutindo. E o Thiago Mendes, conhecidamente, nós temos interesse, ele também tem interesse em voltar para o São Paulo. Mas o São Paulo, como sempre faz nas contratações, tem uma responsabilidade financeira muito rígida, né? E nós temos os nossos limites. Então, estamos aguardando uma proposta que fizemos ao Qatar. O jogador, a família, os empresários dele, os seus representantes querem que ele venha. Então isso é um motivo de orgulho, mas vamos esperar que essa equação financeira dê certo. O São Paulo não vai fazer nada que possa comprometer uma situação difícil ainda, porque o São Paulo ainda está em reconstrução. Uma reconstrução do jeito que nós recebemos o São Paulo leva muito tempo. Mas os passos foram dados, o legado esportivo está aí, o legado de governança está aí, o time é competitivo, as finanças mostram um equilíbrio para que a gente consiga continuar nessa trilha de recuperação da marca São Paulo Futebol Clube. Tá aí a palavra do Júlio Casares. O Mauro César trouxe aqui o estudo feito pelo César Grafietti, que dá conta que o endividamento do São Paulo cresceu 20%, apesar da fala do Casares falando em responsabilidade financeira muito rígida. E agora o São Paulo está aí no mercado, muito próximo de anunciar o Marcos Antônio e também mira a contratação do zagueiro Lemos, do Galo, Bruno Prado. São contratações que podem fortalecer esse time. A gente até comentou no programa de ontem, ao falar do empate do São Paulo lá no Mané Garrincha contra o Juventude, que é um elenco de Copas, não necessariamente um elenco de 38 rodadas do Campeonato Brasileiro. Bruno Prado. Sim, mais uma vez deve ser isso, por tudo que o Mauro falou aqui, né, até da questão financeira do clube. O São Paulo não tem hoje, já há um bom tempo, né, um time para lutar pelo título no Campeonato Brasileiro por pontos corridos. Pode conseguir num momento muito especial, 2020, por exemplo, chegou perto, o time se encaixou, os adversários não estavam bem, mas em condições normais é um time que tem mais chance de ganhar Copas do que um Campeonato Brasileiro. O São Paulo nos últimos 2 anos, 22 e 23, ele teve um cenário muito parecido de começar a fazer até um bom primeiro turno de Brasileiro, como fez agora, né? Estava em 4º até domingo, agora está em 5º. E depois, quando começaram as Copas, a reta final das Copas, o time caiu no Brasileiro. O time foi lá para o meio de tabela. Terminou um campeonato em 9º, o outro em 11º, nos últimos 2 anos. E pode acontecer a mesma coisa esse ano, né? Pode acontecer. Aí vamos ver como é que o São Paulo vai levar. Nos outros 2 anos ele priorizou as Copas. Claro que a Libertadores será uma prioridade. Nos outros anos era a Sul-Americana, nem era a Libertadores. Já falei aqui, eu colocaria o brasileiro neste ano à frente da Copa do Brasil se precisar escolher uma das duas. São Paulo ganhou a Copa do Brasil no ano passado. Era um título que São Paulo não tinha, conseguiu. Foi ótimo, beleza. Mas eu acho importante, eu acho que São Paulo não tem nenhuma chance de ser campeão brasileiro, mas eu acho importante disputar a Libertadores todo ano. E se o São Paulo levar o brasileiro com mais cuidado do que levou nos últimos anos, ele pode ficar entre os 4, entre os 5, entre os 6 primeiros e se classificar para uma Libertadores. Se você deixar essa vaga só dependendo de ganhar uma Copa do Brasil ou de ganhar uma Libertadores, é muito mais difícil. Então eu levaria o brasileiro um pouco... com um pouco mais de cuidado do que o São Paulo levou nos últimos 2 anos. O elenco, esses que estão chegando, eles são reposições, né, a outros jogadores que estão machucados ou que saíram. O Marcos Antônio, ele chega porque o Alisson se machucou e o Pablo Maia já está machucado, por isso que pode até chegar mais um volante. E o Maurício Lemos, ele pode chegar porque o Diego Costa foi vendido. Então são reposições, né? Perdeu jogadores nessas posições. O São Paulo tem hoje para zaga o Arboleda, o Alan Franco e o Ferrarese, e tem o Sabino, que é um jogador que é difícil, né, explicar a contratação. Veio por 3 meses, ok, é barato, financeiramente não está trazendo nenhum problema
ao clube, mas claramente é um jogador que o Zubeldia não tem a confiança de colocá-lo para jogar numa necessidade. Porque sai o Diego, o Sabino passaria a ser o quarto zagueiro. 4 zagueiros, você pode trabalhar bem com um quinto sendo da base, mas pelo jeito o Zubeldia não tem essa confiança que o Sabino seja um dos 4 zagueiros principais, tanto que está pedindo a contratação de outro jogador, que deve ser o Maurício Lemos. E para o volante tem a necessidade mesmo. O Lisieiro, que estava emprestado, foi relacionado no último jogo. Só tinha o Luiz Gustavo e o Bobadilha. O Nestor pode jogar ali, ele tem feito outras funções nos últimos anos, mas ele pode jogar ali, mas precisa de pelo menos mais um, por isso chega o Marcos Antônio. E na lateral esquerda vai precisar, se não agora, para o ano que vem, que aí é uma posição que o São Paulo até demorou para se mexer. Ano passado o São Paulo tinha o Caio Paulista e o Wellington, e o Patrick como uma terceira opção. O Caio saiu no fim do ano. O Wellington, todo mundo sabia que ele só tinha contrato por mais um ano. Todo mundo sabia que essa situação que está acontecendo agora poderia acontecer. Dele assinar um pré-contrato, ele assinou com o Southampton na Inglaterra, e que ele sairia no fim do ano ou pode até sair agora. Se o Southampton fizer uma proposta aí que o São Paulo achar interessante para um jogador que só tem mais 5 meses de contrato, ele pode até sair agora. E o Patrick ainda não conseguiu se firmar, e não sei se vai se firmar. O Patrick é um jogador que na base passou por seleção sub-17, foi até campeão mundial sub-17, passou por sub-20, foi convocado para a Olímpica, mas não conseguiu ainda no profissional do São Paulo ser uma opção confiável. Tipo, eu tenho... pode sair o Wellington que o Patrick joga e beleza. Até agora no campo ele não mostrou isso. Então, São Paulo vai precisar. Senão agora, no fim do ano, vai ter que trazer algum lateral esquerdo, mas era uma coisa que já até poderia ter sido feita antes, quando saiu o Caio Paulista. E o Wellington só tinha mais um ano de contrato.